Olá pessoal, para quem não me conhece, eu me chamo Anderson, eu sou o técnico de segurança na empresa Pequival. Primeiramente aí eu quero estar dando um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo da hora que vocês estiverem assistindo esse vídeo. E também quero estar agradecendo a todos aí pela participação nos vídeos de segurança aí da nossa CIPATMA, que significa Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho e Meio Ambiente. O que é o Dojo de Segurança? O Dojo de Segurança nada mais é de um espaço criado para realizações de treinamentos. Eles podem ser esses treinamentos específicos, de reciclagem ou para novos funcionários. O Dojo de Segurança ele foi criado na nossa matriz, no Japão. O Dojo ele pode ser desde uma sala simples, com quadros, com todas as informações dos treinamentos, ou já uma sala mais arrojada, mais dinâmica, onde nessa sala possui postos de trabalhos, as situações de riscos e os EPIs necessários para cada atividade. Devido à sua eficácia, o Dojo foi replicado para todas as plantas do mundo. Para o conhecimento de todos, a nossa empresa, a Toyota Gosei, hoje no mundo, ela possui mais de 64 plantas. Nós da Pequival, juntamente com a GDBR, fazemos parte das Plantas das Américas, onde nós temos a TGNA, Toyota Gosei do Norte da América, como responsável pelo gerenciamento dos acidentes de trabalho e ocorrências de meio ambiente. Toda vez que uma planta sofre um acidente, esse acidente é reportado para a TGNA e a mesma faz o reporte para as demais plantas. Qual que é a finalidade dessa ação? A finalidade é para que esse mesmo tipo de acidente não ocorra em nossa empresa. Nós da segurança, toda vez que recebemos acidente, realizamos uma investigação interna e se a mesma situação de acidente estiver presente em nossa empresa, nós entramos com as contramedidas. Como a TGNA ela fica responsável pelo gerenciamento de acidentes do trabalho, incidências de incêndio e de ocorrências ambientais, ela mantém um controle de gráficos aonde é representado todas as plantas e as quantidades de acidentes ou ocorrências de incêndio que ocorrem. Nós, a Pequival, também fazemos o nosso gerenciamento de acidentes. Em 2016, tivemos um caso. 2017, um caso. 2018, já tivemos 2 casos. Já no ano fiscal de 2019 a 2020, tivemos 3 casos. O primeiro caso ocorreu em maio. O acidente ocorreu na área da logística, no dia 31 de maio de 2019. Como aconteceu? O TMA se vira e acerta a caixa no nariz do TMB, causando uma contusão no nariz. Bom, pessoal, o que significa TM? Essa terminologia aí, TM, significa Team Member. Team Member é membro do time. Então, todos os nossos colaboradores são membros do time e é representado pelo TM. Então, daqui para frente, vocês vão escutar bastante essa terminologia em nossos reportes de acidentes, nas reuniões matinais, quando os gestores forem passar para vocês os acidentes que ocorrem, né, que a gente recebe do mundo. Então, pessoal, TM é membro do time. Bom, voltando aí ao acidente, né? Então aconteceu porque 2 pessoas trabalhavam muito próximas uma da outra, as duas estavam fazendo separações de caixa e o TMA, que a gente se refere aí, ele foi entregar uma caixa para o amigo do lado. Esse amigo não percebeu, né, essa ação e no momento que os dois se viraram para o mesmo lado, a caixa acertou no nariz. Bom,
Depois de ter ocorrido o acidente, a gente tem que entrar com todas as contramedidas para que esse acidente não volte a ocorrer novamente. Qual foi a melhoria? Bom, a melhoria aí foi que foi realizada uma mudança no layout, fazendo com que os TMs não ficassem próximos uns dos outros. Então foi criada aí uma separação onde cada um trabalha em um setor. Qual que é a mensagem? Toda vez que vocês forem realizar as atividades, verificar sempre a segurança ao seu redor, se há algum tipo de risco em potencial, se tem algum procedimento, né, ou instrução de trabalho que especifique a forma correta para executar essa atividade. E na instrução de trabalho também vai estar indicando os EPIs necessários para cada atividade. A segunda ocorrência ocorreu em agosto. O acidente ocorreu na área da manutenção, no dia 29 de agosto de 2019. Como que aconteceu? Na manutenção do molde, o TMB ele não seguiu o procedimento de trabalho correto para levantar a peça com 2 pontos de içamento, resultando sim, né, em um balance da peça que atingiu o dedo do pé do TMA, causando uma fratura. Essa peça pesa mais ou menos uns 100 quilos e o local onde ela atingiu o pé do TMA foi fora da proteção do sapato de segurança. Qual era a forma correta? Pessoal, vamos sempre seguir aí os procedimentos de trabalho, principalmente nesses trabalhos onde são trabalhos de alto risco, são trabalhos com materiais pesados. Sempre que for fazer qualquer tipo de içamento de algum material ou maquinário, fazer sempre com 2 pontos de segurança. Antes de fazer o içamento, né, o levantamento, verificar se a carga, se a peça se ela está estabilizada, se ela tem um bom equilíbrio, se tudo está perfeitamente correto e se tudo estiver certo, a gente faz o levantamento seguro. Qual que é a mensagem? Siga sempre os procedimentos e instruções de trabalho. Caso se depare com alguma situação que esteja fora do normal e não haja uma instrução de trabalho elaborada, não tente resolver sozinho. Pare, chame e espere. O terceiro acidente aconteceu em março. O acidente ocorreu também na área da manutenção, no dia 3 de março de 2020. Como que ocorreu? O TM da manutenção estava realizando o carregamento do molde para transporte. No momento que ele soltou as manilhas, elas estavam soltas, não estavam em um local seguro, elas não estavam afastadas do molde. Quando os cabos começaram a subir, a manilha se prendeu no molde. Quando o TM percebeu que algo estava estranho, ele parou a subida da ponte, foi verificar os cabos. Quando se aproximou, notou que a manilha estava presa e logo em seguida ela se solta involuntariamente, causando impacto contra o rosto do TM, causando uma lesão no seu supercílio direito. Nesse caso, aonde é que estava o problema? As manilhas estavam soltas e com possibilidade de se prender involuntariamente em alguma parte do molde. O correto seria, toda vez que soltar os equipamentos de içamento, se certificar de colocar eles em um local seguro, no local aonde ele não possa se prender involuntariamente, de preferência em cima do molde, tendo uma boa visualização dos cabos e se certificando que ele não vá se prender em algum local. Qual que é a mensagem? No descarregamento de objetos pesados, certifique-se que os dispositivos, travas, estão posicionados de forma segura, para que o içamento dos cabos não se empreendam involuntariamente. Fique atento aos mínimos detalhes. Bom, como já falamos de acidentes que ocorreram internamente, agora nós vamos passar para os acidentes que ocorreram em torno da nossa empresa.
Nós selecionamos 2 casos que ocorreram no nosso distrito industrial. Muitos de vocês podem até se lembrar. O primeiro aconteceu em 14 de setembro de 2019, onde um pai e um filho chegaram a falecer devido a ter aspirado um gás tóxico. Como é que aconteceu esse acidente? O pai e o filho, eles estavam aplicando um produto químico para impermeabilização de um piso. No local já havia um produto aplicado. Quando ele aplicou o produto, ele entrou em reação química e gerou um gás tóxico. Como os dois não faziam uso dos equipamentos de segurança, como por exemplo, óculos, luva e principalmente a máscara, eles inalaram esse gás sem perceber e chegaram a falecer. Quais são os principais motivos? Uma falta de uma análise de risco, falta de supervisão e principalmente a falta dos equipamentos de proteção. Pessoal, sempre lembrando aí, qualquer atividade que vocês forem realizar, procurar sempre estar usando os equipamentos de proteção e, na dúvida, procure nós a segurança, que nós estaremos dando todo o apoio para vocês aí e toda a orientação necessária. Segundo caso. O segundo caso aconteceu aí em 13 de fevereiro de 2020. Foi um incêndio que destrói uma empresa de recicláveis, é um galpão de recicláveis. Como que aconteceu esse incêndio? Dentro da empresa, um funcionário estava realizando uma atividade de trabalho a quente. Ele estava trabalhando com um corte de peças metálicas, gerando muita faísca. Esse trabalhador não percebeu que as faíscas estavam atingindo os materiais recicláveis, os materiais inflamáveis. Quando ele percebeu, a chama já estava em uma grande proporção. Todos da empresa conseguiram fazer a evacuação, porém, esse trabalhador aí, tentando a combater o incêndio, ele não conseguiu, as chamas tomaram proporções muito grandes, ele conseguiu sair, porém, ele tinha queimaduras de 3º grau, depois veio a falecer no hospital. Quais são os principais motivos? Atividade de risco, sendo realizada em uma área de produtos inflamáveis, então muito cuidado. Qualquer atividade que seja de trabalho a quente, precisa de uma permissão de trabalho, precisa de um acompanhamento de segurança para que não ocorra caso de incêndio como esse. Falando agora sobre a explicação do Stop Serving, os Stop Serving aí que são os 7 principais acidentes que ocorrem na nossa empresa, na Toyota Gosei, e que a gente precisa tomar o máximo de cuidado, sempre estando identificando aí, os riscos de cada equipamento, colocando aí os adesivos do Stop Serving e treinando o pessoal referente aos riscos. O Stop Serving é o programa criado pela TG para se manterem 0 acidentes que envolvam prensagem, contato com cargas pesadas, queda, choque elétrico, colisão com veículos, objetos de alta temperatura, explosivos e gases e desmembramento. A prensagem são acidentes que envolvam algum membro sendo preso ou comprimido por algum equipamento rotativo. Contato com cargas pesadas são acidentes causados por queda de objetos pesados ou contato com objetos pesados durante sua movimentação, como ponte rolante ou guindaste. Queda são acidentes causados por trabalho em altura acima de 2 metros ou abaixo do piso. Choque elétrico são acidentes causados por choque elétrico durante o trabalho. Colisão com veículos é todo acidente que envolva contato com veículos e atropelamentos. Objetos de alta temperatura, gases explosivos, são acidentes que envolvam alta temperatura ou explosivos, causados por produtos inflamáveis ou ignicentes. Desmembramento, são acidentes com a sua mão ou algum membro sendo cortado por uma lâmina ou algo do tipo. Bom, e para a gente colocar aí o Stop Serving em prática, como que nós devemos fazer? Primeiramente, aí a gente tem que identificar os pontos de riscos correspondente ao Stop Serving e visualizá-los. Como a gente faz isso? Colocando os adesivos do risco correspondente. Segundo,
a gente deve treinar a todos e divulgar para as pessoas relacionadas. Terceiro, para que nunca ocorra um acidente fatal, são criadas medidas de controle, garantindo a segurança por medida de programa, como por exemplo o uso de EPIs e treinamentos. Bom, como é o efeito aí do Stop 7, sempre está diminuindo todos os acidentes pela metade, zerando, né, os acidentes fatais, os acidentes que envolvam invalidez, e diminuindo todos os acidentes com afastamento em 60%, conforme aí representado pela nossa pirâmide. Bom, agora a gente vai falar um pouco dos incidentes que ocorreram dentro da nossa empresa. Nós tivemos 2 casos de incidente. O primeiro caso foi um caso de choque elétrico, que aconteceu em 18 de outubro de 2018. Um TM da engenharia, no momento de um tryout, na hora de conectar o conector no molde, dentro do conector havia fios decapados, aonde ele tomou um choque elétrico. Como contramedida, todos os conectores das máquinas foram vistoriados e aqueles que apresentaram problemas foram consertados. O segundo caso foi um contato de veículos, que aconteceu em 31 de maio de 2019. Como mostra na foto 1, o TMA ele está carregando caixas vazias para guardar em seu local. No seu trajeto, ele se depara com o TM da produção. Nesse momento, ele para e aguarda a transição do TM da produção. Como vocês podem ver na foto 2, um segundo TM, o TMB, ele pega uma empilhadeira que está estacionada, liga e automaticamente ele sai de ré. Não faz a verificação de segurança, causando assim o contato com a empilhadeira que já estava parada. Como contramedida, os 2 TMs foram retreinados e voltados à operação. Bom, agora a gente vai falar sobre os prováveis incidentes que podem ocorrer na nossa empresa. A primeira situação que a gente tem é uma movimentação de ponte rolante. O que está errado? A gente vê aí na imagem, na foto, a gente tem um TM que ele está dentro da área de ponte rolante, ele não está usando os equipamentos de proteção como capacete e a área não está isolada. A corrente de isolamento ela está caída. O correto é, dentro da área de ponte rolante, precisamos usar o nosso capacete. A área tem que estar devidamente isolada. Por que usar o capacete? A área de ponte rolante é uma área que provavelmente algum objeto pode se desprender e pode cair em nossas cabeças. O isolamento é para que somente pessoas autorizadas possam estar acessando essa área. Na segunda situação, o que nós temos de errado? O TM ele está realizando uma travessia na área sem estar isolada e sem fazer a verificação de segurança, o Yoshi-Yoshi. Qual que é o modo correto? Somente pessoas autorizadas podem estar acessando a área onde tem a movimentação de empilhadeiras. Acesso somente com os EPIs obrigatórios, que são capacete e colete refletivo. Sempre que for realizar uma travessia, somente realize a travessia de forma segura quando o local estiver isolado. Sempre faça uma verificação de segurança, faça o Yoshi-Yoshi. Olhe para os 2 lados, olhe para a direita, olhe para a esquerda. Não havendo nenhuma movimentação, somente assim devemos prosseguir. Dentro da nossa empresa, existem vários locais com potencial de acidentes. Em nosso ambiente de trabalho, possui várias situações de risco. Muitas vezes não percebemos. Nessa situação de escritório, vocês conseguem perceber? Vamos lá, vou dar uma ajudinha. Quantos itens a gente consegue apontar? Então a gente tem aí no micro-ondas fios decapados, fios perto da torneira com risco de choque, um rapaz não autorizado fazendo manutenção num equipamento elétrico,
do lado, uma moça caminhando, não prestando atenção no seu trajeto, tem fios expostos com risco de tropeçar e cair. Mais um pouco do lado aí, à nossa direita, a gente tem uma moça mexendo numa tomada, né, com uma ferramenta, pessoa não autorizada. Do lado, na parte um pouco mais embaixo, a gente tem uma moça colocando água numa planta e a água está vazando, caindo sobre os equipamentos eletrônicos. Né? Mais para a esquerda, né, uma moça está trabalhando com uma xícara em cima, né, do computador, com risco de cair e molhar o equipamento. Então, cada ambiente a gente tem situações de risco. Nessa segunda situação, a gente tem, né, um ambiente de produção, onde a gente tem várias situações de risco. A gente tem aí, né, um empilhadeirista sem estar usando os equipamentos de proteção, sua carga está mal posicionada, ele está se movimentando para frente sem ter uma visão adequada do seu trajeto. Ele deveria estar de ré, não de frente. As caixas que estão logo acima estão mal posicionadas. Do lado são tambores de produtos inflamáveis, perto de um pessoal trabalhando com um trabalho a quente, com solda, com risco de explosão, de incêndio. Mais para baixo a gente tem um piso, né, da área de produção mal organizada, com ferramentas, vassouras, líquidos escorregadios. Mais embaixo a gente tem aí um trabalhador dormindo na sua hora de trabalho, com risco de acidente. Na bancada de trabalho dele são fios que estão mal posicionados, fios decapados e assim por diante. No nosso ambiente de trabalho, possuem várias situações de risco, mas só cabe a cada um de nós perceber esse risco. Para isso, eu lanço um desafio de percepção. Vocês conseguem identificar o sentido dessa imagem? O que vocês conseguem ver? Muitos podem ter dito uma senhora, outros podem ter dito uma moça olhando para o fundo. Cada um tem um ponto de vista. E nesse segundo desafio, o que vocês conseguem enxergar? Acredito que muitos disseram um casal olhando por uma bela vista. Alguém conseguiu ver o bebê por detrás das árvores? Bom, pessoal, esse desafio de percepção, qual que é a finalidade? Que os riscos são como essas imagens. Muitas vezes nós estamos acostumados com o nosso dia a dia, né, com o nosso ambiente de trabalho, mas nós esquecemos de perceber o que tem por trás do nosso ambiente, o que há de risco. É bom vocês treinarem essa percepção, porque muitas vezes o risco está na nossa frente, mas nós não estamos percebendo. Como exemplo, temos essas duas fotos. Na primeira foto de cima, nós temos um carrinho que ele está fora da área demarcada. Um carrinho fora da área demarcada é um potencial de risco. Alguém pode tropeçar e cair. Na foto de baixo, a gente percebe que tem vassouras que estão caídas, bem numa área de trajeto. Alguém pode pisar, torcer o tornozelo e cair. Qual que era o correto? Correto é o carrinho ficar na sua área demarcada. As vassouras devem ficar no suporte para vassouras e não caídas no chão. Nas fotos seguintes, vocês conseguem identificar os riscos? Na foto de cima, a gente tem um fio atravessando o corredor. Um risco de alguém não perceber o fio, tropeçar e cair. Na foto de baixo, a gente percebe vários itens no chão. Qual é o correto? O correto seria não ter a fiação. O correto seria não ter nada no piso. Toda vez que for realizar as atividades, procurar sempre manter a limpeza e a organização. É fundamental para evitar acidentes. Agora a gente vai falar das áreas de risco atual na nossa empresa. Uma área de grande risco de acidente dentro da nossa empresa é a área da logística. No local possui operadores da produção, de abastecimento e os operadores da logística. Sendo assim,
fica mais difícil a separação entre homem e máquina, tendo como contramedida a contenção com barreiras e o controle de acesso. No gráfico ao lado, nós temos as três situações: a sem contramedida, com contramedida e o ideal. O ideal seria o verde. O ideal seria uma separação total de pessoas e máquinas. Mas, infelizmente, hoje, devido ao nosso layout, ao nosso espaço, nós nos enquadramos na situação amarela, aonde a gente entra com contramedidas, com barreiras de contenção, limitação de pessoas e treinamentos constantes. Bom, agora nós vamos falar sobre o mapa de risco da nossa empresa. No nosso mapa de risco, embaixo nós temos os tipos de risco e a intensidade. No caso da expedição e almoxarifado, o risco físico, que é o calor, é pequeno. O risco de acidente, que é o atropelamento, é médio. Já o risco ergonômico é grande, que é postura inadequada e monotonia. Na injeção plástica, tanto da fábrica 1 como da fábrica 2, nós temos o risco físico pequeno, que é ruído, e o risco ergonômico, que é grande, que é, no caso, levantamento, transporte manual, repetitividade e ritmo excessivo. Nos casos da ferramentaria e manutenção da fábrica 1 e fábrica 2, o risco químico é pequeno, onde envolve poeiras, fumaças, etc. Risco físico, que no caso seriam radiações e vibrações. O risco ergonômico médio, que no caso é postura inadequada, ritmo excessivo de trabalho. E risco de acidente, risco é médio, que é eletricidade e queda de objetos. No mapa de risco da pintura da fábrica 1 e da fábrica 2, nós possuímos aí o risco físico médico, que é o ruído e calor. O risco ergonômico é grande, devido aí ao ritmo de trabalho intenso e trabalho de pé. O risco químico também é grande, que é, no caso, solventes e tintas. No mapa de risco da montagem da fábrica 1 e fábrica 2 e service parts, o risco físico é pequeno, que é o calor. O risco ergonômico é grande, que é devido aí à postura inadequada. Aqui nós temos uma descrição dos riscos. No caso de físico, é identificado pela cor verde: ruído, calor, frio, pressões, umidades, radiações ionizantes, não ionizantes e vibrações, etc. O risco químico, ele é identificado pela cor vermelha, que são poeiras, fumos, gases, vapores, névoa, neblinas, etc. O biológico, identificado pela cor marrom, são fungos, vírus, parasitas, bactérias, protozoários, insetos e etc. Ergonômico, ele é identificado pela cor amarela, que é levantamento, transporte manual de peso, monotonia, repetitividade, ritmo excessivo, posturas inadequadas de trabalho e trabalhos em turnos. Acidentes, é identificado pela cor azul, que é arranjo físico inadequado, iluminação inadequada, risco de incêndio, de explosão, eletricidade, máquinas e equipamentos sem proteção, quedas, animais peçonhentos. Bom, pessoal, a gente vai fazer agora uma explicação breve aí, né, dos nossos EPIs. Os EPIs são indicados com base na avaliação dos riscos e na quantificação dos agentes, mensurada pelo nosso PPRA, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Uma breve explicação dos EPIs. Todos os EPIs eles são projetados para evitar os riscos referentes a cada atividade. No nosso caso, aí, o capacete, ele tem aí um espaço interno para não somente para estar refrigerando, né, a nossa cabeça, mas também para estar evitando os impactos diretos. A gente tem os ajustes da cabeça e também tem a jugular. A jugular é muito importante, por quê? Porque é ele que mantém o capacete na nossa cabeça. Toda vez que você estiver realizando atividades, use a jugular. Se você estiver usando o capacete, uma outra dica importante: não use nada por debaixo dele. Bonés, lenços, alguma coisa do tipo.
O capacete ele foi projetado para ser fixo diretamente na sua cabeça. E se você utilizar boné, qualquer tipo de outro item que altere, né, a fixação do capacete na sua cabeça, você está exposto a um risco. Então, é muito importante. Não use bonés por debaixo do capacete. Falando agora sobre o sapato de segurança, são vários pontos importantes que muitas vezes a gente deixa despercebido, no caso. A gente tem aí a biqueira de bico de PVC, que é para evitar impactos contra os nossos dedos. A gente tem palmilhas antibactericidas, tem acolchoados, né, a parte do nosso calcanhar e nosso tendão. A parte de baixo do solado são feitos para que são antiderrapantes, né, são materiais flexíveis, para que você tenha, né, uma boa movimentação e não tenha dores nos pés. Bom, aí a gente tem na demonstração dessa imagem alguns EPIs específicos para cada setor. Alguns EPIs são obrigatórios, outros são opcionais. No caso da injeção, né, o uso de luvas, dependendo da atividade, pode ser utilizado ou não, não é obrigatório. No caso da moagem, aí a gente tem os protetores concha, máscara, luvas e o colete refletivo para o operador estar se movimentando dentro da área da logística. Trocador de molde aí, né, obrigatório capacete, óculos para estar fazendo a limpeza, né, dos equipamentos, com jateamento de ar e luvas. Na expedição e almoxarifado, obrigatório aí o capacete, protetor auricular, luvas e o colete refletivo. Cabine de pintura, é muito importante aí estar usando, né, o macacão antistático, o sapato antistático, luvas de borracha e a máscara para evitar os agentes químicos. Cabine da pintura manual e automática, né, são praticamente quase os mesmos EPIs, o que muda somente aí é a máscara. No caso da pintura automática, quem pinta são os robôs, o operador simplesmente faz o abastecimento e a retirada dos materiais. Na manutenção, o uso obrigatório de óculos, capacete, protetor auricular, máscara, luvas, máscaras para solda, uniforme para NR12, no caso aí também os cintos para trabalho em altura, as proteções para trabalho com solda e etc. Já em engenharia de processo, basicamente também são quase os mesmos EPIs. Óculos, capacete, protetor auricular, máscara, luvas, máscara para solda, macacão de proteção para solda, mangote para solda e colete refletivo. Bom, agora a gente vai falar sobre a parte de fogo eletrostática. Agora nós vamos falar sobre o fogo. Para que se haja o fogo, ou para que se combata o fogo, é necessário ter conhecimento dos três elementos. Nós chamamos de triângulo do fogo, que é a representação desses três elementos necessários para a combustão. O primeiro deles é o combustível, que fornece energia para a queima, que no caso é o papelão, madeira, líquidos inflamáveis e gasosos. O segundo é o oxigênio, o comburente, que é o que já está presente, né, no nosso ambiente. Terceiro, que é a ignição. No caso aí, é eletrostática, faíscas, fricção mecânica. A ignição que cria a reação química entre os três componentes que geram o fogo. Agora nós vamos passar algumas informações muito importantes sobre a eletrostática. A eletrostática é responsável por 80% das causas de incêndio. O desconhecimento como se gera a eletrostática, em alguns casos, pode ser fatal.
Como vocês puderam ver no vídeo, a eletrostática é muito perigosa, em alguns casos pode ser até fatal. Então, para que isso não ocorra, né, a gente entra com contramedidas para essa situação. No nosso caso aí, que a gente tem as cabines de pintura, é muito importante que os operadores estejam usando os EPIs de forma correta. No caso aí, o macacão eletrostático, luvas de borracha, sapatos antiestáticos. Sempre que na hora que for entrar dentro das cabines de pintura, descarregar toda a eletrostática, segurando na barra de aterramento, antes de entrar dentro das cabines, ou manipular qualquer tipo de material inflamável. Ao material qualquer tipo de material inflamável, dentro das cabines de preparação de tinta, é muito importante estar sempre com o exaustor ligado na sala de preparação. A quantidade de oxigênio que tem dentro da sala, se for maior que a quantidade de inflamáveis, o risco de incêndio é bem menor. Dentro da nossa empresa, a gente possui alguns locais que são de alto risco em caso de incêndio. Como vocês podem ver nas imagens, nós temos aí as cabines de pintura da fábrica 1 e da fábrica 2, as salas de preparação de tinta. Nós temos aí lá no fundo da nossa empresa a estação de gás natural, estação de gás GLP, que abastece as nossas empilhadeiras, e lá no fundo também é muito importante a área de resíduos. Essa área aí, onde o pessoal tem o costume de fazer o depósito de materiais que não são mais utilizados, ou também dos materiais que irão para a linha de processo, muito cuidado com a eletrostática. Um pingo de material que fica em cima do tambor, sendo ele álcool ou thinner, se você estiver carregado com eletrostática, como vocês poderem ver no vídeo, é fatal. O início do incêndio pode ser iniciado. Bom, chegamos ao fim do nosso treinamento do Dojo Virtual. Quero agradecer a todos aí que ficaram até o final do nosso vídeo. Espero que todos vocês aí tenham adquirido grandes conhecimentos aí com relação à parte da segurança, com relação à parte da nossa empresa. Como diz aí na nossa mensagem, não importa onde você estiver, lembre-se, sempre leve a segurança aonde você for. E nós da segurança esperamos também que vocês levem esses conhecimentos para casa de vocês. Muito obrigado, pessoal, pela participação aí, não somente do nosso vídeo do treinamento do Dojo, mas também dos vídeos, demais vídeos aí da nossa semana da Cipatma. E muito obrigado pela atenção de todos. Obrigado pela presença de todos e sempre se lembre, One Team, One TG. É um time, uma TG. Muito obrigado, pessoal.